boa tarde. Boa tarde. Paz seja com todos. Amém. Vamos orar? Pode ficar à vontade. Se quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, pode ficar à vontade. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que nós vamos passar juntos aqui à tarde. Seja um tempo produtivo, um tempo de crescimento, um tempo de esclarecimento e de entendimento. Que o Senhor Deus possa nos conduzir, que o Senhor Deus possa nos direcionar naquilo que está acontecendo na sua igreja hoje, nesse tempo. Que nós tenhamos graça do Senhor para compreender e para implementar o que está sendo proposto. O poder no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem. Meu nome é Robson, eu sou pastor em Belo Horizonte, superintendente da região 421. Nós fazemos parte da equipe do Trio do Crescimento. Temos tido essa oportunidade de servir a igreja, viajando e tratando sobre assuntos referentes à implantação da igreja em células, especificamente dentro da área do DNA e outras áreas de implementação de grupos pequenos da igreja. Já trabalhamos com grupos pequenos desde 1989. Tivemos a oportunidade de passar por vários modelos dentro da estrutura de grupos pequenos, conhecer bastante modelos que estão sendo implementados e realizados no nosso país e também fora do nosso país. E o pastor Toninho nos pediu, junto com o coordenador nacional de casais, para poder trabalhar essa área de grupos pequenos em nível de casais. E logo depois, o nosso coordenador nacional, pastor Pedro, ele vai tratar conosco a respeito do ministério específico do MINAC, que é um ministério que visa trabalhar uma escola conjugal dentro da igreja, já em nível de estrutura de escola. Mas nessa primeira parte eu quero tratar com vocês a respeito de células de casais, trocar ideias com vocês nesse sentido, e à medida que a gente for falando, se surgir alguma dúvida a respeito, e você quiser se manifestar, você levanta a sua mão, isso pode contribuir na nossa caminhada aqui, ok? Se algo que você perguntar, a gente for falar a posteriori, a gente dá um toque, continua o assunto, para que a gente consiga render mais, ok? Bom, primeiramente na questão da estrutura celular, é muito importante para todos nós estar claro o que já está sendo ensinado e falado aqui neste congresso. E que, graças a Deus, a gente acredita que está sendo bem difundido dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, que é a questão da simplicidade do modelo. Nenhum pastor precisa se preocupar pensando que é um modelo complicado, pensando que é um modelo que, quando a gente fala em transição, parece que vai criar assim um terror dentro da igreja. Parece que tudo que nós estamos fazendo está errado. Tudo que nós fizemos até aqui está errado. E não é verdade. O nosso problema não é em relação ao que nós fazemos. O que nós fazemos é muito adequado e de maneira eclesiológica está certo, não está errado não. Tanto que nós temos resultado. O problema é com o que nós deixamos de fazer. E esse nós, ele é uma questão assim um pouco, nós não podemos trazer exatamente para nós aqui, porque isso é uma questão de geração, né? Não é de agora que se parou de trabalhar com grupos pequenos. Não foi a minha geração, nem a sua geração, nem a geração passada, nem outras gerações passadas atrás de nós, que pararam de trabalhar com grupos pequenos, no sério que significa um grupo pequeno. A gente vai ver essa questão aí, como foi dito também hoje, e muito bem, a gente está tendo uma análise da história hoje acontecendo aqui nesse congresso, pelo pastor Josué e pelo pastor Joel. O que está acontecendo vem desde o ano 300. Então esse cisma que aconteceu na igreja, de tirar o ministério da mão do leigo e colocar o ministério na mão do clero novamente, isso não aconteceu por agora. Então nós estamos falando de mais de 1.700 anos de história para serem corrigidos. Por isso tem que ter paciência. A gente não vai fazer isso da noite para o dia. Mas também não é complicado, ok? Nós temos que compreender que não é complicado. Nós estamos falando de deixar o ministério ser feito pelo povo. E quando nós trabalhamos isso, casais é também uma tônica muito importante. E aí, não é querendo puxar a sardinha para essa área que nós estamos falando, não. Mas para mim, é a área mais importante de ser trabalhada. Por quê? Nós trabalhamos com a seguinte premissa. Uma família estruturada, ela vai gerar células. Eu não disse células, eu disse células estruturadas. Vamos lá, vamos junto, diga assim comigo. Uma família estruturada
estruturado, vai gerar células estruturadas. Por quê? O sujeito está vivendo um casamento de crise. Eu não estou dizendo uma crise, porque todo mundo passa. Essa ideia de viver um casamento perfeito, ela não existe. Todo mundo passa. Mas o sujeito está vivendo uma crise geral do casamento. Ele vem com muito ânimo para Cristo, entrega a sua vida para Jesus, a esposa entrega a vida para Jesus, mas os dois não conseguem acertar a questão do casal. Você vai ter um líder em crise permanentemente na igreja. Esse líder vai liderar uma célula de homens, que seja. A mulher dele vai liderar uma célula de mulheres. Mas os dois, no seu casamento, a estrutura está rachada, está rompida. Mas eles mantêm o casamento. O que vai acontecer com essas células? Dificilmente essas células vão render o que poderiam. Porque a família está vivendo um cisma, está vivendo um problema, está vivendo um desgaste muito grande. Então, se a gente tratar bem a família, nós vamos conseguir uma bela estrutura para trabalhar bem as células. Bons casais estruturados vão gerar boas células. Boas famílias vão gerar bons líderes. Quando a gente fala de família, tratando um casal, nós estamos em células de casais, mas células de casais você não consegue extinguir a questão familiar. Porque um casal que está com problema com filhos também não vai conseguir dirigir bem uma célula, as questões da multiplicação e cuidar da vida dos outros. Porque você sabe que célula é cuidado. Como é que um pai está ali dirigindo uma célula de homens, e que às vezes um jovem vai lá que é solteiro, um adolescente vai lá talvez com o pai dele para poder participar, e o pai diz assim para aquele líder: olha, meu filho está passando por um problema muito sério. Mas o líder está passando por um problema sério, grave e permanente. Ele não consegue lidar com isso, não foi treinado para isso, não foi capacitado para isso, dentro da casa dele. Como é que ele vai ajudar o filho daquele moço lá? Correto? Então nós precisamos pensar numa estrutura de família forte. Para pensar numa igreja forte, precisamos pensar numa estrutura de família forte. Então nós temos dois ministérios aí. O primeiro deles é o corretivo. Fala comigo, ministério corretivo. O ministério corretivo, ele acontece permanentemente dentro da igreja e nunca vai acabar. O que é o ministério corretivo? As pessoas vêm do jeito que elas estão e elas precisam ser tratadas. Elas precisam ser cuidadas. Isso vai acontecer sempre na igreja, permanentemente, e nunca a gente vai conseguir extinguir isso no ministério. Sempre vai ter que ter gente para corrigir. Correto? Mas tem um outro ministério que nós usamos muito pouco, que é o ministério preventivo. Vamos comigo, ministério preventivo. Esse aí a gente não explora. O que é o ministério preventivo? É um ministério que você trabalha muitas vezes junto com o corretivo, porque a pessoa vem do jeito que está. Você começa a corrigir os defeitos, os problemas, doutrinar em Cristo, a palavra, o Espírito, ensinando a respeito do que ele precisa, os processos de libertação e tudo mais. Isso é corrigir, mas a gente precisa prevenir. Espera aí, e para que isso não continue na sua vida? E as novas gerações? E os jovens? E os adolescentes? E os juniores? Como é que nós vamos prevenir isso? O que nós estamos fazendo hoje para poder levar pessoas a um casamento saudável amanhã? Para ter líderes saudáveis amanhã? As igrejas em células que crescem no mundo, isso muitas vezes não é falado, elas têm uma forte veia de trabalho com a família. Eles trabalham forte a juventude, eles trabalham forte a estrutura de namoro, eles trabalham forte a construção das novas famílias, eles trabalham forte os valores que vão entrar na cabeça desses meninos que ainda estão na igreja. Toda a igreja em células forte, ela trabalha com valores da família. Então muitas vezes a gente fica focado na multiplicação da igreja, mas o trabalho celular, ele é muito maior do que isso. Porque multiplicar, a gente costuma dizer o seguinte, que todos nós vamos multiplicar, mas tem que ser feita uma pergunta: vai valer a pena? Começa conosco. A igreja aguenta 2 de mim? Ela aguenta 2 de você? Multiplicar é inerente, a gente vai multiplicar. Essa multiplicação ela pode ser enorme, exponencial, ou ela pode não ser tão grande. Isso aí convém ao Senhor. Mas nós temos que avaliar se essa multiplicação ela vale a pena. O que nós vamos multiplicar? Okay? Para isso, vamos para a prática. Nós temos uma frente de trabalho dentro do Ministério de Casais, que chama-se Lares de Paz. Fala comigo aí, Lares de Paz. Quem está escrevendo, anote. Agora veja que aqui você está pegando assim, isso vai no seu material, tá? Eu estou falando, depois você vai ler o material.
Então, a gente está fazendo um resumão aqui, ok, gente? Não é nenhum, não podemos chamar isso aqui nem de um intensivo. Para a gente elaborar bem o que estamos falando aqui, a gente precisaria de um seminário a respeito desse assunto. Depois o pastor Pedro ele vai falar sobre isso. Aqui é para te dar um norte, para você perceber assim, existe um trabalho voltado para o Ministério de Casais da Igreja Quadrangular, sério, capacitado e competente. Ok? Então o congresso aqui quer te passar isso. Maiores informações, isso a gente vai ter que trabalhar melhor. A gente não pode distribuir tudo isso aqui. Mas muito bem, fala comigo aí, Lares de Paz. O que é isso? É uma proposta que nós temos de que cada família precisa cuidar de si. Eu não posso chegar para uma igreja e dizer assim, vocês vão cuidar dos outros, se eles não cuidam nem deles. Ok? O ministério celular começa na família. Ok? Então a família tem que cuidar de si. Esse negócio do sujeito chegar e falar assim, ó, entreguei minha vida para Jesus, estou chegando na igreja, pastor, me socorre, minha vida está no frangalho. Venha cá cuidar da minha família. Peraí, primeiro socorro nós vamos dar. Volto lá, ministério corretivo. Mas daí eu preciso passar para ele o ministério preventivo. Meu amigo, a casa é tua, a mulher é sua e o filho é teu. Como Jesus também agora é teu, você entregou sua vida para ele. Mas você vai ter que cuidar da sua casa. Você vai ter que ser exemplo da sua família. Você vai ter que cuidar do seu casamento. Você vai ter que disciplinar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Você vai ter que corrigir o seu tempo. Entregar a vida para Jesus resolve todos os seus problemas, só que você continua andando com ele. Não adianta só você fazer uma entrega. Ela é maravilhosa, ela te garante a eternidade, o céu, mas por enquanto você está aqui na terra. E aqui você vai ter que se esforçar. Vocês estão entendendo isso? Amém. Com isso, a gente já está entregando o ministério na mão do líder da família. Pastor, quem converteu não foi o homem, não. Quem converteu foi a mulher. Entrega o ministério na mão dela. Quem converteu foi o filho. Entrega o ministério na mão dele. Compreende? Não é que você está pegando a responsabilidade e jogando para ele, é que a responsabilidade é dele. Ela é coparticipativa com você, que é pastor, de treinar, de instruir e tal, mas ele tem que assumir isso. Então, o que se propõe os lares de paz? Que todo mundo na igreja, todo membro da igreja, precisa ter tempo com Deus. Por quê? Uma das maiores crises que nós temos hoje na formação de liderança é tempo com Deus. Você deve ouvir o Joel Comiskey falar, mas eu já ouvi o Joel Comiskey falar 5 vezes. 5 vezes. Fora o que a gente já estudou de material dele. Eu não sei o tempo que ele vai dedicar aqui para poder falar a respeito de oração. Mas eu já estive em Santarém. Nós viajamos juntos, pastor Toninho e eu, para Santarém, para poder ouvi-lo. Nós chegamos lá e o ouvimos falar 3 palestras de 2 horas cada. E ele gastou 99% do tempo nas 3 palestras para falar sobre o coração. E todo mundo dizia assim, mas sobre oração eu já sei. Mas a grande questão é, se você pratica isso. Então a gente foi lá para ouvir coisas que a gente já sabia, mas que a gente era uma miséria na prática. Uma miséria na prática. Então, veja bem, como é que uma igreja que não ora vai ganhar o bairro? Como é que uma igreja que não tem tempo para poder orar vai alcançar quem está perdido? Como é que os nossos jovens vão conseguir vencer o que está acontecendo dentro das escolas, e que é terrível, sem vida com Deus, sem oração? Isso é impossível que aconteça. A igreja primitiva, a maior parte orando. A igreja primitiva gastava tempo orando. A gente às vezes diz assim, eles partiam pão de casa em casa, bonito, mas se reuniam todos os dias no templo para poder orar, e o templo era o pátio, correndo risco de vida, e orando. Eles oravam no pátio do templo. Oravam. Isso é dependência de Deus. Oração é uma declaração de dependência de Deus. Se a igreja não orar, ela não vai crescer com as células. Eu vou implantar agora um modelo de células na igreja, eu vou implantar um trabalho de casais maravilhoso que nós vamos arrebentar. Não vai arrebentar se não orar. Tem que orar. Então fala isso comigo, oração. Oração. Então os lares de paz propõem isso, que todo mundo comece a orar. Quando? 7 minutos no momento que acorda. Acordou de manhã cedo, os primeiros 7 minutos é com Deus. Okay? Então o sujeito chega na igreja, ele recebe um cartão. Isso depois vai ser passado para vocês, nós estamos dando a ideia, tá certo? O projeto já está sendo executado, para você conhecer, orar, avaliar, né? E depois você vai fazer um julgamento e dizer assim, isso aqui é bom para a igreja local. Eu quero trabalhar nisso, Deus está me direcionando para isso, isso é importante para mim. Então ele recebe um cartão, atrás desse cartão um calendário. E ele é que vai se disciplinar.
Todo dia eu preciso orar 7 minutos. Mas só 7? Não, não é só 7. Eu não vou fazer essa pergunta aqui não, sabe? Mas se eu perguntasse aqui quem é que todo dia acorda, os primeiros 7 minutos você passa com Deus, orando, buscando o Senhor e lendo Bíblia, aqui eu sei que a gente seria 100% que o negócio está legal demais, sabe? Mas ali no primeiro minuto, a pessoa faz uma oração de agradecimento a Deus. Os próximos 4 ele lê Bíblia. Dá 5. No 6º minuto, presta atenção, ele ora por quem não é crente. Daí ele tem um outro cartão, pergaminho de oração, onde ele coloca no verso um nome de pessoas que não são crentes, mas não pode ser a Xuxa, o Belém, o Silvio Santos. Tem que ser gente que ele tem contato, vizinhos, parentes, amigos, colegas de escola, onde ele vai orar por essa gente. Quando? Fala comigo, todo dia. Todo dia. Então estou no 6º minuto, okay? No 7º minuto ele ora pelos seus projetos de vida. Agora faça as contas. Se você pastoreia uma igreja de 100 pessoas, se cada uma delas orar por 10 pessoas todo dia, a igreja está orando por quantas pessoas por dia? Não, você tem 100, cada um ora por 10. 1000. Uma igreja que começa a orar por 1000 pessoas todo dia, tem possibilidade de ganhar algumas. Oh, glória. Por quê? Porque quem estava perdido entrou no projeto de oração no meio da igreja. Todo dia ele está orando. E tem um cartão, o nome está lá, ele está orando. Ele está orando. Tem nomes ali, ele está orando. Os meus filhos oram por mais de 120 pessoas, os meus 3 filhos. Todo dia, eles têm um cartão desse. Tem os nomes escritos lá atrás do cartão. Eles saem para a escola de manhã cedo. Eles acordam de manhã. Os 7 primeiros minutos, isso para eles é normal, porque eles nasceram dentro disso. Isso faz parte da vida deles. É normal. Agora presta atenção. Quem é que cobra para que isso aconteça na casa? O pai e a mãe. Para cobrar. Então, Lares de Paz é a família tomando rumo em direção ao reino. A família começou a orar, a família começou a ler Bíblia, a família começou a orar pelos perdidos, a família começou a orar pelo seu projeto de vida. Todo dia. Nos cultos da igreja, o pastor levanta esta bandeira. Irmãos, vamos orar por quem não é crente. Nos nossos cultos, nós oramos por quem não é crente? Tem um tempo para quem não é crente nos nossos cultos. Como é que nós queremos ganhar quem não é crente se a gente não tem tempo nem no nosso culto para orar por quem não é crente? Ô gente, agora nós vamos orar, mas não é por você. Nós vamos orar por quem não é crente, pelos seus amigos, que está escrito aí no seu cartão. No domingo, o pastor distribui, no meu caso tem 2 cultos, de manhã à noite. Terminou o culto, a família pastoral, chama todos os pastores e as esposas, ficam na frente do altar, com uma lição sobre família. Essa lição é entregue para um representante de cada família, todo domingo. Terminou o culto da manhã, entrega essa lição. Terminou o culto da noite, entrega essa lição. Para quê? Eles vão levar essa lição, quem veio de manhã, antes de almoçar, a família se reúne em volta da mesa, lê a lição que foi passada, faz uma meditação e ora. Tem TV ligada? Não tem nada. Quem vem ao culto à noite, saiu do culto, antes de dormir, antes de jantar, eles vão pegar essa lição, vão ler essa lição, vão meditar e vão orar. É coisa de 20 a 30 minutos. Mas a família está reunida de novo. Olha, eu poderia gastar um tempão aqui contando para vocês testemunhos do que começou a acontecer advento disso. De famílias que começaram a se reunir. E o pessoal começou a falar: olha, a gente não tinha o nosso pai, agora nosso pai está se reunindo com a gente. Um está olhando nos olhos do outro. Coisa tão simples, mas que a família precisa fazer. Então vai comigo, diga assim: lares de paz. Para nós trabalharmos células de casais fortes, a gente precisa ter lares fortes, casamentos fortes e filhos fortes, sem Bíblia, sem oração, sem preocupar com a disciplina básica da igreja cristã. A gente não vai conseguir isso. Quando falamos em células, queira sim, queira não, nós estamos falando de ganhar os perdidos. Essa é a função máter da igreja, alcançar o perdido. A função máter da igreja é ir lá e arrebentar com o diabo e trazer os perdidos. Só que nós temos tantos problemas entre nós, irmãos, que a gente vive como igreja para resolver os nossos probleminhas. Isso é vergonhoso e vexatório. É verdade. A nossa função é arrebentar com o capeta e ganhar os perdidos. Ponto. Mas os problemas entre nós são tamanhos que a gente hoje tem que fazer clínicas na igreja para resolver problemas internos. E ao invés de gastar tempo tirando o perdido do inferno, nós estamos gastando tempo tirando os demônios do povo que já devia estar liberto. É uma loucura o
negócio desse, cristianismo que nós vivemos hoje. Se a gente não tomou um choque desse para poder perceber, cair na real, perceber que a gente não é o bambambam, e que o negócio precisa dar um trampo legal, a gente não consegue mudar. Então nós temos que perceber, tem que mudar. Ok? Nossa função é alcançar o perdido. Mas a gente não está conseguindo fazer isso direito porque a gente tem problemas entre nós, dentro da própria igreja, no seio da igreja, no seio da família, que não deveriam existir entre nós como crentes, mas existem. A gente precisa tratar isso. A gente base uma boa frente para a gente poder trabalhar isso aí, começar a corrigir, porque tem que levar o povo à Bíblia, tem que levar o povo para o Senhor. Amém? Amém? Muito bem. Então, uma frente é os lares de paz. Você tem isso aí escrito. Te mostrei que é um projeto, 2 cartões, ok? Como é que eu implanto isso na igreja? Isso tudo você vai ouvir a posteriori no outro evento que a gente fizer em nível nacional para poder explicar para todo mundo. Mas uma das coisas mais importantes é a gente perceber o seguinte: quando a gente pensa em família na Bíblia, Deus, Ele não escondeu os problemas familiares de ninguém, antes pelo contrário, Ele expôs. Para quê? Para poder mostrar que o sujeito pode ser grande, fazer um grande ministério, e se ele não cuidar da base, ele pode sofrer. Você para poder pensar nisso, vamos direto aí para Davi. Já viu, Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, mas os problemas que ele teve dentro de casa foram terríveis. Por quê? Porque ele não cuidou do que era mais importante, da casa dele, da família dele. Salomão, fraco em relação à família, fraquíssimo em relação à família. Bom, se a gente for descer aqui, a gente vai ver muita gente vivendo muito problema, e Deus não escondeu o problema de ninguém, deixou claro lá, para a gente perceber que a gente precisa cuidar da nossa base, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Ok? Outra frente são as células de casais. Fala comigo, células de casais. Bom, se a gente tem famílias que estão tendo uma vida melhor como família, casamentos que estão melhor estruturados, se a gente tem filhos que estão melhor educados, filhos crentes, que não significa que filho de crente é crente, está acontecendo cada coisa aí que é do arco da velha. Se a gente tem isso, nós temos a condição de ter células de casais fortes, preparadas, estruturadas. As células de casais vão seguir o mesmo perfil de todas as outras células da igreja, o mesmo perfil. Só que essas células vão ser direcionadas para poder alcançar casais não crentes. Você há de concordar comigo que tem, por exemplo, situações em que o marido, ele vem para uma célula, mas a mulher não vem. A mulher vem, mas o marido não vem. Esse pessoal vai fazer parte de quê? Células de mulheres, células de homens. Mas aonde vem o marido e vem a mulher, onde os dois participam, aí você tem a premissa de trabalhar as células de casais. Essa célula deve estar pronta também, por isso que ela deve ter na sua base o seio familiar, porque geralmente vem com os filhos, tá certo? E quem é que vai trabalhar os filhos de um casal que chegou? Os filhos do casal que está direcionando a célula. É o ministério de família. Compreende? É simples. É simples. Então nós precisamos entender que Deus ele fez uma estrutura partindo da família. E que é simples, a gente precisa gostar dessa estrutura. Você viu o pessoal falando aí de células sendo dirigidas por meninos de 10 anos, de igreja sendo pastoreada por adolescentes de 15 anos. Claro, guardar a estrutura, o local, a necessidade. Mas Deus usa pessoas, Deus usa gente. Então é famílias cuidando de famílias. Sobre células de casais, não tem muito segredo. Por quê? Porque o segredo da célula de casal não é a célula em si, mas é a base que esse casal tem. É o preparo que esse casal tem. Porque célula é muito simples. Ok? Então fala comigo, células de casais. Muito bem, então aí nós já temos duas frentes, os lares de paz, as células de casais. Lá em Minas Gerais, nós vamos começar a testar o material para as células de casais. Agora, sábado, nós temos um treinamento lá, e a gente já deve estar com esse material no mês que vem, para começar a testar. Ok? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso está sendo muito falado por aqui. A questão não é o modelo em si, a questão é o princípio. O princípio é que tem valor. O modelo, a forma que a gente vai trabalhar, isso vai sendo adequado, até porque igrejas elas são diferentes. Mas o princípio é que é muito mais importante. Por que nós estamos fazendo isso? Qual é a nossa proposta? O que a gente quer alcançar? Como que a gente pode alcançar isso?
Isso que é mais importante, é o princípio, a gente manter esse princípio vivo, né? Então, muito bem, lares de paz, células de casais. Encontro de casais com Cristo. Fala comigo, encontro de casais com Cristo. Antes de continuar, pois não, querido. Pastor, qual o número assim, que você sugere para que a célula de casais venha multiplicar? Um número. Ok. Numa célula normal, a gente diz assim, que até 15 pessoas, ela chegou no ápice para ter uma multiplicação. Correto? Numa célula de casais, como ela é heterogênea, vão trabalhar os dois ali. Só abrir um parênteses aqui, numa célula de homens ou de mulheres, ela também pode trabalhar de forma, homogênea, tá certo? Trabalha homens, trabalha mulheres, não necessariamente sendo uma célula de casais, só para poder explicar isso para você. Começa ali junto o período de louvor, depois quando vai tratar com os homens, separa a célula de homens e de mulheres. Os homens tratam com os homens, as mulheres tratam com as mulheres, ok? Na célula de casais, a diferença é que na hora de tratar, salvo algum assunto que seja específico para o homem ou para a mulher, se trata junto, porque é célula de casal. Ok? Na hora da edificação, do ensino, que é feito no sentido de perguntas para o povo poder participar, é junto. Então, essa célula de casais, ela atingindo entre os dois, 15, já está na hora de multiplicar, porque vai ficar muita gente. Ok? 15 ou 16, por exemplo, você tem lá 8 homens e 8 mulheres. Se você alcançou isso, estamos falando de célula, multiplique. Ok? Ficou claro? Que está trabalhando com os dois, no mesmo universo ali no momento da edificação, que é uma das partes mais importantes de uma célula. Agora, a questão de número, a gente tem que pensar também o seguinte: isso vai variar muito também do tamanho da casa. Vai variar muito. Tem casas que, se você falar em 16 pessoas, na sala não cabe. Então você vai ter que ter um jogo de cintura nisso aí. Mas entendendo que numa célula de casais, a multiplicação deve se dar com um número menor, porque a edificação, o momento da edificação, vão ser os dois juntos, o casal, o homem e a mulher. Enquanto os casais com Cristo, já é o que a nossa igreja faz, é espetacular, mas que para se implantar em um estado, é preciso de uma grande equipe sendo treinada. No Congresso Nacional a gente vai ter oficinas a respeito do encontro de casais com Cristo, mas é um final de semana extraordinário, transformador, mas de uma grande estrutura de preparo, estrutura física, estrutura espiritual. É uma grande estrutura, mas é um trabalho assim excepcional, um trabalho grandioso, ok? Muito bem, já existe. Quarta frente de trabalho, pois não? Já tem esse material? Do encontro? Sim. Não, por quê? O material do encontro ele só é disponibilizado quando a pessoa passa pelo encontro. Sim, já existe. Já existe. Você está falando dos lares de paz e tudo mais? Já existe. Depois eu vou passar para vocês em telefone, vou passar para vocês e-mail e tal. Isso você já pode conhecer já de antemão. Ok? Encontro de casais, inclusive, mas o encontro de casais você não vai ter acesso à estrutura, ao modelo e tal. Uma exigência é que se participe para depois então pegar esse livro. No mês de abril agora tem encontro de casais. Mês de abril, em Curitiba, não em Minas. Para vocês terem ideia, eu já participei. Vamos dizer assim, para você no estado implantar um trabalho desses, você precisa ter uma equipe, no mínimo para poder começar, de 50 pessoas. No mínimo, para começar. 50 casais. Ok? Para poder começar. Então demora um pouquinho para você poder formar essa equipe. Enquanto não se forma, o direcionamento é que vá participando em outros estados. Por exemplo, Curitiba tem muito bem montado, eu participei. Em São Paulo tem alguns locais que está sendo feito também com muito. Petrópolis, também no Rio de Janeiro, também está se fazendo. Então isso aí é questão sim. Esse que você falou que vai acontecer em abril é em Minas? É em Curitiba. É em Curitiba. Ok? Curitiba. Santa Catarina também já faz. Já faz? Benção. Maravilha. Maravilha. Excepcional o trabalho, né? Excepcional. O trabalho de restauração, a gente vê casais indo assim, já com o divórcio na mão. E participando do encontro desse, se arrependendo e se voltando para Cristo. E se voltando para o outro, restaurando a família. É fantástico. Eu sou de Minas, de Belo Horizonte, né? Pois não. Você vai para a famosa. Claro, nós estamos trabalhando para levar. Já a partir de hoje. Nós já estamos trabalhando desde o ano passado para poder levar. Estamos trabalhando. Sim, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando.
Muito bem. Tranquilo até aqui, gente? Quarta à frente. Isso aqui entra mais forte ainda no Ministério Preventivo. Fala comigo. Curso de noivos. Gente, isso é muito importante. Veja bem, quantos aqui tem carteira de motorista? Pois é. Quantos aqui que pegaram o carro, saíram dirigindo sem carteira, sem nada? Mesmo que você fez isso, você não vai falar, né? Que deve ter feito na frente desse tempo pra ver. Para dirigir um carro, você precisou passar por um exame que testou os seus conhecimentos técnicos. Você precisou ser aprovado nisso, né? Teóricos. E depois você precisou ser testado na prática para dirigir um carro. Okay? Dirigir um carro é uma coisa muito séria. Muito sério. Mas dirigir um carro é mais sério do que um casamento? As pessoas estão indo para o casamento sem preparo algum. Sem preparo algum. Esse é o grande problema. E outra, nós pastores, a gente fica com uma cara de tacho, porque a gente, essa expressão que nós mineiros não usamos, não sei se vocês conhecem, né? Cara de tacho. Mas assim, você faz um casamento, bonito, a noiva se prepara, você está lá, dá a bênção, né? Faz toda a celebração legal e tal. Puxa vida, é um dissabor quando acontece isso. O pastor, depois de um mês, o casal vem dizer assim: pastor, nós estamos separando. Que desgosto, gente. Pastor, mas o foco é o sexo, não é relação. Aí, Não é o relacionamento. É se ter Principalmente uma liberdade. Mas eles não É o foco do mundo. É isso. Casamento é sexo. Só que Eles não aprenderam a dirigir, já querem praticar. é isso aí. Se não Estão tiver pegando o carro sem cultura- carteira. É. e outra, a pessoa tem que conhecer. Claro. 1, 2, 3, tem gente que conhece a pessoa há anos para ter. É muito sério, né? É muito sério. Então, Agora, viu Sim. meu nobre? Eu creio assim, ó, que como tu está falando aí, a preparação, né? A preparação hoje tem que ser muito específica e pegar a gente muito bem de cabeça. não é isso? Muito. Nós precisamos, quando nós pensamos nos problemas que a gente vive, parece assim que eles são sérios demais, profundos demais, que a gente não vai conseguir. Só que eu me alegro muito, sabe por quê? Quando Deus ele abre para a gente as circunstâncias e os problemas, é porque Deus está abrindo também as soluções e as saídas. É verdade. Deus é maravilhoso. Então, nós fazemos parte de uma geração, gente. Eu agradeço a Deus por viver esta geração que nós vivemos. Uma geração especial, que tem como trabalhar a igreja para ser uma igreja assim forte, poderosa, que realmente represente a Cristo. E nós precisamos, nós, pastores, líderes, temos que abraçar isso, temos que assumir isso. E muita coisa que eu estou dizendo aqui, gente, muita coisa não, deixa eu falar com vocês assim, esses 5, por enquanto eu estou no quarto, o pastor Pedro vai falar no quinto, essas 5 frentes que nós estamos colocando para você aqui, não é puxando sardinha não. Eu tenho assim comigo, que o pastor, ele tem que matar isso no peito e dizer, é eu quem vou implementar isso daqui. Isso aqui não é ninguém que vai fazer não. Eu tenho equipe, as pessoas vão trabalhar comigo, mas é eu que mato essa bola no peito, sou eu quem vou trabalhar com isso aqui. Okay? Não é aquela questão de você assumir tudo para que você faça, não. É porque isso é muito importante. Isso é crucial. E nós vivemos um momento muito delicado na área família. Então, isso gasta uma energia maior nossa, uma concentração maior nossa, um trabalho maior nosso. Agora, nós precisamos assumir isso, precisamos fazer. Com essa questão do curso de noivo, a gente precisa reestruturar isso. Veja bem, curso de noivo não é a gente fazer uma apostila, colocar na mão de um casal e falar assim, agora passe isso aí para os outros. De repente nós vamos ter que pegar, o que eu estou trabalhando? A minha equipe ministerial, pastoral, eles vão passar por tudo isso. Vem cá, senta comigo. Vamos trabalhar a nossa casa, vamos trabalhar a nossa família. Eu já tenho trabalhado com os meus pastores auxiliares, nós temos 14 pastores. Eu já tenho trabalhado com eles há 2 anos seguidos, não só com eles, com a família deles. Todo mês eu encontro com toda a família deles, com filhos, com tudo. A gente passa o dia juntos, almoçando, jantando, não sei o quê. Juntos. Para quê? Para acertar as coisas. No ministério, o ministério começa de cima, é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Para acertar. Para acertar. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Nós tivemos casos lá, não vou citar muita coisa aqui, porque está filmando, não quero expor ninguém, né? Mas casos assim que você não imagina, com filhos de pastores. Filhos, sabe? E o pastor dizendo assim, conversando comigo, falando: olha, eu não imaginava que isso pudesse estar acontecendo com a minha filha.
Eu não imaginava que o meu filho tivesse ido por esse caminho aqui. O pai estava abobado com aquela situação. E estava acontecendo debaixo do nariz dele. Então, gente, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira. A gente tem que trabalhar. Trabalhar. Isso é ministério preventivo. Então, quando nós falamos de curso de noivo, veja bem, primeiro o pessoal que quer casar. Ah, você quer casar? Quero. Bacana. Agora nós temos um curso de noivo. Tem um pastor que falou assim comigo que esse negócio de curso de noivo é uma bobagem, porque a vida segue um curso natural. E que no curso natural da vida, o casamento já faz parte do curso natural da vida. Faz parte do curso natural. O Brasil, no ano passado, teve o maior índice de divórcio entre crentes. E faz parte do curso natural. Irmãos, tudo é ensinado. Não precisaria ser ensinado se nós estivéssemos vivendo uma estrutura do jeito que Deus quer, desde a base. Mas nós estamos consertando. Nós estamos firmando valores que já deveriam ter sido postos. A gente está restaurando. Na verdade, nós somos hoje pastores restauradores. É mais ou menos como Neemias. Precisava reconstruir os muros? Não, o muro precisa, é claro que precisa, está destruído, está arrebentado, pode ser reconstruído. Ele fez uma obra que estava destruída há 70 anos em 52 dias, com o apoio de todo mundo trabalhando junto. Então nós acreditamos nisso, que a gente pode restaurar famílias. Nós podemos ser uma igreja muito mais forte. Nós podemos ser uma igreja que alcança a sociedade, que alcança o bairro onde a gente está. Nós podemos ser uma igreja chamada e vista pelo povo como uma igreja séria, se nós trabalharmos bem o seio familiar. Tem que trabalhar. Pastor, Quem chamou? qual a periodicidade desse curso? Em quanto tempo vocês fazem? É semanal, quinzenal? Então, na verdade, tudo isso que a gente está colocando para vocês já está em teste, já está sendo trabalhado. Para a gente poder lançar algo em nível nacional e falar assim, ó, tá, lançando. Não significa que é o supra-assunto, que é o melhor e tal. Mas uma coisa vocês precisam saber, é algo que está sendo, já foi testado, já foi aprovado, mas que não é perfeitamente perfeito. Ok? É preciso ainda ser trabalhado. Tá? É um laboratório. Então, a gente tem no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses, com um encontro de 1h30 semanal. Um encontro de 1h30 semanal. Agora, o que é interessante? Isso acontece através de quê? Fala assim comigo, das células. Mais forte, diga, das células. Por isso que eu estou dizendo que é um conjunto. Estão entendendo que é uma engrenagem ligada na outra? Pastor, mas você falou inúmeras coisas, mas me preocupa uma coisa. Sim. Eu não sou pastor. Sim. Eu sou membro da igreja. Eu sei que tem muitos pastores aqui. Quando o senhor disse que o pastor tem que abraçar a causa para si, o Ministério de Casais tem que partir dele. Isso. Mas ele tem Ministério de Casais, Ministério de Jovens. As células hoje estão bombando em todas as igrejas que estão em células, como disse o Joey, e não com células. Então, o volume de decisões e de ministérios que ele tem que abraçar é enorme. Como que ele vai conseguir implementar tantos ministérios nessa velocidade que a igreja hoje clama, e que sabemos que as igrejas por dentro estão doentes, cheias de problemas, como o senhor mesmo citou? Como que ele vai tratar isso nessa velocidade? Como é que ele vai se organizar baseado a se apoiar em quem? A não ser nele mesmo, na sua esposa. Então, veja bem, ele tem que pontuar. Quando nós colocamos esse argumento aqui, dizendo que se você conseguir reestruturar a família, você consegue reestruturar a igreja, o pastor tem que pensar, peraí, o que está sendo falado aí tem fundamento? Faz sentido. Tem sentido? É bíblico? Então interessante. Então eu vou colocar meu foco aqui. Compreende? Você tem que saber aonde você vai dirigir a sua energia. Aonde você vai colocar mais energia. O que é que vai te trazer mais resultado? Isso é muito importante no ministério pastoral. Por isso que, veja bem, quando eu falo o pastor tem que abraçar, ele não vai conseguir abraçar tudo, mas ele tem que abraçar o que é principal. Isso precisa abraçar. É a família hoje. Exato. Não tem. Exato. Função principal de pastor. Do ministério é a família. A família. Exato. Começa com a sua casa, começa com a sua família, parte de dentro. Agora veja bem, gente, não é complicado, é simples. Mas nós temos que parar para poder pensar, pedir socorro para Deus, que tudo que a gente faz, a gente necessita do Senhor, e é Deus, é o Senhor quem está nos guiando, é o Espírito de Deus quem está nos guiando. Ninguém quer ver a igreja melhor do que Deus, ninguém. Então nós servimos ao Senhor, e essa confiança tem que estar lá dentro de nós. Deus está conosco nessa empreitada. Vai dar certo, já está dando em nome de Jesus. Agora, não pode eximir, tem muito trabalho, não é pouco.
Tanto é que na minha igreja eu comecei a identificar muitos problemas com os casais, mas não tinha um tempo para a gente se separar. Eu tive que eliminar um culto, que é difícil para um pastor falar assim: olha, eu vou tirar um culto que eu vou fazer só discipulado de casais, mas eu estou fazendo isso, porque identifiquei que tinha muitos problemas e eu precisava trabalhar na base. Isso aí, isso aí. Viu, pastor? Eu sou superintendente. E lá na minha região, pela região que a gente passa, não tem problema só os casais irmãos de dentro da igreja. A gente pega pastores com problema na família, problema no casamento. Nós não tínhamos que primeiro dar uma prioridade para curar os pastores, curar o lar deles. É por aí, é por aí. Agora, o que a gente crê e sabe é o seguinte, é o que eu estou falando aqui: a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus. Ele está trabalhando esta igreja. Ele está curando e capacitando a sua igreja. Quem nós somos? Nós somos instrumentos. Função principal nossa, gente: treinar, equipar. Vamos entender uma coisa: nós somos treinadores, nós somos técnicos, formadores de outros líderes. Então a gente precisa trabalhar nisso. Tem que trabalhar. Primeiro irmão lá, depois de cá. Isso. Nós estamos passando por uma fase de transição da igreja de programas para uma igreja de células. Isso é o que eu entendo, e eu quero até te fazer uma pergunta nesse sentido. Na fase da transição, no momento que nós estamos partindo de um modelo que a gente estava tendo, um modelo celular, eu já estudei em alguns materiais que inicialmente o pastor deve trabalhar primeiramente com a equipe de liderança dela. Ou seja, eu te pergunto, eu sei que nós temos vários casais em nossas igrejas, mas a pergunta do pastor que fez agora é muito pertinente. Ou seja, primeiro trabalharmos as nossas lideranças, porque depois deles curarmos, eles serão as pessoas que vão estar liderando as próximas células. Esse que é o caminho. Perfeito. Transição tem 5 passos. Tá certo? Transição tem 5 passos. Isso se aprende no DNA, quarta mensagem do DNA, fazendo a transição. Quando você faz a transição, você precisa primeiro trabalhar você. Eu estou convencido, isso aqui é bíblico, certo? Isso é muito importante. Eu estou convencido disso. Não estou fazendo porque o meu amigo está fazendo, porque a outra igreja está fazendo, porque eu vou perder membros, não. É bíblico, eu entendi que é bíblico, é uma chamada de Deus para mim. Eu quero trabalhar a igreja assim, modelo neotestamentário. Eu aprendi, eu estou convencido, eu li, eu estudei. Tem que ter primeiro uma introspecção. Antes da gente colocar para fora, a gente tem que trazer isso para dentro. Então, primeiro eu trabalho comigo. Depois, o que eu faço? Trabalho com os meus líderes, muito bem colocado. Trabalhar com os meus líderes. Como? Conversando. Olha, gente, estou sendo impactado assim por Deus. Deus está trazendo isso aqui no meu coração. Olha aqui, eu estou descobrindo coisas da igreja que nós não estamos fazendo. Muita gente erra na transição. Só uma pincelada aqui. Porque ele coloca assim: tudo que nós estamos fazendo está errado. Não está. O problema não é com o que estamos fazendo, o problema é com o que deixamos de fazer. O que nós fazemos é muito bom, gente. Nós somos uma igreja de vanguarda, evangelística. Não tem ninguém tão evangelístico quanto nós, quadrangulares, de pastores apaixonados, de um povo apaixonado. A igreja quadrangular é linda. O que nós fazemos é maravilhoso. O problema não é com o que nós fazemos, o problema é com o que nós não fazíamos. Estamos começando a fazer. Então é isso mesmo, querido. Trabalha primeiro a liderança, vai na base da conversa. Você vai ganhando a liderança na base da conversa. Depois você vai trabalhando as pregações intencionais. Você começa a pregar de forma intencional. O terceiro passo da transição. Você prega de maneira intencional na igreja, prega sobre a igreja do Novo Testamento, não é xingar o povo, não é dizer que vocês não querem trabalhar. O povo não está sabendo de nada, você está ensinando. Olha, a igreja funcionava assim, funcionava desse jeito, deixa eu mostrar para vocês como ela ganhava almas e tal. O papel da igreja na terra é isso aqui, ser cristão é isso aqui. Mas você começa a trabalhar e a transicionar o ministério, tirar o ministério da mão clerical e levar para a mão do povo. Dizer, o povo pode fazer um monte de texto bíblico e vai pregando, e vai ensinando, né? O quarto passo, daí você começa, você propõe para a igreja mesmo: olha, irmãos, nós queremos começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu queria que nós começássemos a orar, a buscar a Deus, sabe? A igreja começa intencionalmente a orar, a buscar o Senhor e tal. Quinto passo, aí você, ou pastor, abre a célula. Esse é um passo também onde se erra muito, porque a gente quer tudo depressa. A gente ficou 20 anos, 15 anos, 10 anos para poder mudar. Quando quer mudar a estrutura de uma vez só. Errou tudo. Então, ao invés de abrir uma célula, eu disse uma,
fala assim, eu tenho 5 livros, eu vou abrir 5 de uma vez, eu vou abrir 10 de uma vez. Aí depois tem que parar tudo, ficar corrigindo, ficar indo e voltando, para poder corrigir algo que queria correr. Já que até agora está andando, né, da maneira que estava andando, para que vai correr? Faz direito. Então, transição são 5 passos. Vão dizer muito bem, começa primeiro com a liderança. Você tinha levantado a mão, filho? Isso, era para exatamente lembrar isso aí. O problema hoje, assim, entre aspas, né, é que a maioria vê uma estrutura de uma igreja, por exemplo, mostra-se aqui, né, no slide, Pedreira, em Belém e tal, e eu pastoreei lá em Macapá, e sei como é que funciona por lá de Belém, Macapá, se tiver alguém aqui, pode até confirmar isso aí. A Pedreira não começou ontem. Eu me lembro que em 2099, eu fui numa convenção em Belém, e 5 horas da manhã, eu dormi na igreja, em um dos quartos da Pedreira. 5 horas da manhã, a gente via o corpo diaconal chegando na igreja para orar, para um culto que ia começar às 6, que tinha culto de hora e hora. Então, hoje, quanto tempo depois de lá para cá? 16 anos depois, o pastor está colhendo frutos, a igreja cresceu, mas não é um trabalho ao estalar de dedos, é um trabalho, sabe, tem que ter paciência, tem que ter choro, sabe, e detalhe, tem que ter os olhos do pastor, ele não pode desanimar nunca, mesmo não deu certo, mas eu não desanimo, esse faltou, mas eu não desanimo. Não adianta a gente de uma hora para outra querer fazer alguma coisa que não vai bombar. Você vai, como você disse, romper, ruptura. Nunca mais é a mesma coisa depois de uma ruptura. Não adianta. Verdade. Então, agora, essa questão de crescimento que ele está colocando ali muito bem, qual de nós aqui, quando era pequenininho, ficou preocupando assim, preocupado? Deixa eu olhar ali quando é que eu cresci. Qual de nós que ia lá e olhava o seu tamanho numa fita médica? Quais são os pré-requisitos para poder crescer? Oi? Boa alimentação. Boa alimentação. O que mais? Exercício físico, Exercício físico, cuidado, amor, ambiente de família. Se existe isso no organismo humano, ele cresce? Pensa numa árvore, se não é a mesma coisa. Cresce? A igreja é comparada com o quê? O corpo? Com uma árvore. O crescimento ele é natural. Desde que o exterior tem que ser feito, seja feito. Dá uma alimentação para a criança, dá cuidado para ela, dá amor. Na França, na Segunda Guerra Mundial, eles pegaram um grande grupo de crianças que ficaram órfãos de pais e mães, colocaram dentro de estufas e deixaram nos hospitais franceses, e no período de 3 meses todas as crianças morreram. Os melhores médicos da época fizeram uma pesquisa para descobrir o que ocasionou a morte dessas crianças, porque nós demos alimento que era necessário, nós protegemos do frio, mas todas elas morreram. O que faltou? Amor, calor humano. Matou todas as crianças. Todas elas morreram por falta disso. Período pós-guerra. Então, há um ambiente para o crescimento. A função da igreja é manter este ambiente. Agora, quem faz crescer é Deus. O crescimento vai vir, gente. O crescimento vai vir. Só que a gente se preocupa muito com o crescimento e não com o que mantém o crescimento. Né? A Bíblia diz que a igreja, ela caía, a igreja primitiva caía na graça do povo. Todo mundo fala, mas que igreja? Que igreja? Por quê? Porque havia um ambiente de crescimento naquela igreja. Um ambiente saudável. Não é que não tinha problema, mas tinha um ambiente saudável, da vida do Espírito ali, a prática dos princípios da vida cristã ali. Então essa igreja, o Senhor acrescentava os que iam ser salvos a essa igreja. Quem acrescenta é Deus. Mas Deus ele não vai fazer algo contra o princípio dele. Se a intenção da igreja não for uma intenção correta, se a intenção do pastor não for reino, não for a intenção correta, vai dar muito ponto de faca também. A igreja não vai crescer por causa da gente, porque o meu ministério é poderoso. Não, porque o ministério de Jesus é poderoso. Ele morreu, eu estou só ajudando, cumprindo um papel, cumprindo uma etapa, né, dentro da questão do crescimento da igreja. Mas ministério de casais, células de casais, voltando ao anzol aqui, ele está voltado para isso. A gente tem que entender, para corrigir problemas que hoje são seríssimos. E a gente entendeu, precisamos de um ministério que nos ampare em relação a isso. Né? E a igreja do Evangelho Quadrangular, ela vem com essa premissa, com esse trabalho, né? Para a gente poder executar. Enquanto a primeira
célula. A primeira célula deve focar em famílias que são da liderança e vão ajudar a começar a rede de todas as fações. Ok. Vamos pensar assim. Se eu hoje fosse começar uma igreja em células, fosse transicionar uma igreja em células, eu faria exatamente aqueles 5 princípios que eu disse para você. Eu vim me convencer do projeto, estou convencido, quero fazer isso, tá certo? Eu iria envolver a minha liderança nesse projeto, envolver a igreja nesse projeto, conversando, trocando ideia com grupos menores e tal, ia trabalhar exatamente isso. Eu iria colocar toda a igreja em oração por esse projeto, para que a igreja gerasse junto, estamos trazendo isso junto, iria abrir a minha primeira célula, trabalhando com meus melhores líderes. Muitas vezes você vai errar, você fala assim, são meus melhores líderes, você vai dar com os burros lá, mas faz parte. Entendeu? Você coloca os melhores lá, e você começa a fazer a primeira célula, aquele negócio em pé e tal. Você tem que entender, peraí, Deus me dá estratégia que. Veja que Jesus, ele trabalhou primeiro 18 meses com seus discípulos, passou uma noite orando, pedindo ao Pai que Deus mostrasse para ele quem eram os 12. Depois de 18 meses de ministério, ele orou uma noite inteira para que Deus designasse para ele quem seriam os seus 12. Então nós temos que entender que esse é um processo de dependência de Deus. A gente precisa depender de Deus. Tudo tem que estar regado ali na oração. Quem vai ser a primeira célula? Ore. Lembrando que pode dar errado alguma coisa, faz parte da vida. Deu errado, não insista. Conserte, trabalhe, mude. Deus está trabalhando com a gente nisso. Ok? Tranquilo? Quanto que é? Oi? Como? Ah, sim, para poder trabalhar com célula? Vamos supor que nós vamos começar células de casais. Pois é. Para começar células de casais, eu aconselharia a gente trabalhar primeiro também essa questão das bases, trabalhar com o pastor Pedro vai falar já agora. Trabalhar com a escola conjugal, trabalhar com o MINAC, a escola conjugal, que são 9 meses. São 9 meses. Aí a escola é ensino, onde a pessoa tem uma série de coisas que é muito importante, porque ela faz compromisso. Você quer estudar mesmo? Você quer estar conosco mesmo? Quero. Então você vai estar tendo um compromisso aqui. Você está conosco mesmo, é pela sua casa, pela sua família. Você está estudando para poder melhorar, não. Sabe? Você está estudando porque você precisa. Você quer mesmo? Quero, tal. Então ele vai passar por 3 fases dentro da escola. Aí você fala, puxa vida, pastor, eu preciso começar isso ontem. Não, meu irmão. A gente corrigir as coisas, não adianta querer corrigir ontem. Ontem já passou, você tem que corrigir hoje. E para corrigir hoje,